Olá, gente. Bom, eu fiz o vídeo aí concernente o conceito de trindade na perspectiva diária. E eu falei que eu estaria fazendo menção dos pais mais antigos das igrejas para ver se os mesmos faziam menção ou da divindade de Jesus ou acerca da trindade. Bom, Clemente de Roma, olha a datação desse pai da igreja segundo a bibliografia. Ele é de 30 a 100 depois de Cristo. Então esse Clemente de Roma, na verdade, ele está ali parentesco com Paulo. E o que nós veremos aqui na bibliografia é até menção concernente a ele ter estado com Paulo, ter aprendido com Paulo, etc. e tal. Bom, Clemente foi provavelmente um gentil e romano. Ele parece ter estado em Filipos com Paulo em 57 depois de Cristo, quando nasceram as primeiras igrejas ocidentais. Ele foi possivelmente do serviço público, e não é improvável que ele havia visitado Corinto. Tanto é, ele escreve uma epístola para a igreja de Corinto. A primeira epístola, com o nome de Clemente, foi preservada em apenas um único manuscrito. Apesar de frequentemente ser referido pelos antigos escritores cristãos, permaneceu desconhecida para os estudiosos da Europa Ocidental até ter sido descoberto no manuscrito alexandrino. Ou seja, no Códice Alexandrino está a carta de Clemente. Era uma carta muito utilizada naquela época. Se passava nas igrejas. Vou continuar a leitura aqui para vocês entenderem o raciocínio. Este manuscrito, conhecido e geralmente referido como Codex A de Alexandrino, foi apresentado em 1628 por Cirilo, patriarca de Constantinopla, e agora está preservado no Museu Britânico. Esse códice está lá, e junto com a carta, e eu vou mostrar o códice aqui para vocês, tá? Esta epístola, essa de Clemente, foi tida em grande estima pela igreja primitiva. Eusébio, o pai da igreja Eusébio, segundo a história eclesiástica, diz o seguinte, olha o que o pai da igreja Eusébio diz. Reconhecemos a epístola deste Clemente, a quem ele acaba de identificar como amigo de Paulo. Grande e admirável, que escreveu ele em nome da igreja de Roma, a igreja em Corinto. Estamos conscientes de que esta epístola foi lida publicamente em muitas igrejas, tanto em tempos antigos e também em nossos dias. Fecha aspas. Esse é o comentário do pai da igreja Eusébio. Aí vem a pergunta. Por que essa epístola não entrou no cânon? Fica essa pergunta e após a leitura aqui eu vou informar algumas coisas interessantes. A epístola diante de nós, isso é Eusébio dizendo, portanto parece ter sido lida em várias igrejas como sendo no mesmo nível que os outros escritos apostólicos. Esta epístola está em harmonia com a posição que lhe é atribuída pela igreja primitiva. De fato, parece haver uma grande diferença entre ela e os escritos inspirados em muitos aspectos, tais como o uso de fábulas, às vezes feita das declarações do Velho Testamento. Mas há o tom elevado da verdade, o qual seu escritor mostra tão constantemente promovendo os melhores interesses da Igreja de Cristo, ainda dão um charme eterno a esta preciosa relíquia de tempos apostólicos posteriores. Ou seja, está aqui a bibliografia aqui embaixo, tá? A bibliografia. É o seguinte, o que ocorre aqui, senhores? Deixa eu explicar aqui. Por que não foi aceito? Ou seja, era uma carta que o pai da igreja Eusébio diz, circulava com o mesmo valor das outras cartas apostólicas, mas alguns pais da igreja não aceitaram, e depois eu vou ver se eu consigo fazer isso, traduzir o conteúdo, tá? O conteúdo, né, do que diz essa carta que Clemente escreve à igreja de Corinto, porque ele faz muita alusão ao Antigo Testamento e como ele faz uma mística. Só que essa mística de parafrasear, ou até mesmo de tipologizar, criar tipologias, isso era um perfil, segundo alguns, de Paulo. Paulo gostava de fazer tipologia. E Clemente foi discípulo de Paulo, então esse pai Clemente de Roma acabou pegando uma perspectiva, fazendo a mesma coisa de tipologia. Eu dei uma lida por cima. São vários capítulos que existem dentro dessa escrita de Clemente. É algo muito interessante, ele faz muita menção. Ele atesta a existência do Antigo Testamento pela datação,
tá? E ele faz muita menção de Cristo. Porém, esse Pai Clemente não faz menção de divindade e muito menos de trindade. Ele faz menção do termo Espírito Santo, como Paulo também faz, porém não coloca como uma pessoa, etc. e tal. Então, algumas pessoas perguntam, pô, não, mas essa carta está no Códice Alexandrino, é um códice completo do século V, porém não fez parte da Bíblia, não está em nenhuma Bíblia. Por qual razão? Por qual razão? Porque Clemente não foi apóstolo. Aí vem a pergunta, e Lucas foi apóstolo? Não, Lucas não foi apóstolo. Qual apóstolo endossou o que Lucas escreveu? Não existe atestação nenhuma. Entende o raciocínio agora? Então, se Lucas faz parte do Códice, e Clemente também, como pastor de Hermas, que vai ser o próximo vídeo, talvez, que eu vou fazer, porque onde eu quero chegar com vocês? Eu estou lidando com pessoas e personagens que existe o seu achado arqueológico, e agora eu vou até mostrar aqui o Códice. Esse é o Códice, tá? Esse aqui é o Códice, daqui, ó, o Códice Alexandrino, que está aqui. Esse aqui é o conteúdo, tá? Da Epístola de Clemente. Aqui seria o prólogo, tá? Deteriorado, em estado fragmentário. E aqui estão as outras cópias, tá? Então, tem dentro do Códex Alexandrino. Então, o que acontece? As pessoas questionam. Pô, professor, mas por que não canonizar? Por quê? Volto. Até esses dias aí teve uma pessoa muito conhecida na internet, no mundo cristão, no mundo evangélico, que teria dito que ele tinha lido todos os livros apócrifos e pseudepígrafos. E ele informou que, após ele ler, que realmente a Bíblia está correta. Os livros que fazem parte da Bíblia estão de forma totalmente correta e que os livros apócrifos e os pseudepígrafos não deveriam fazer parte. Aí eu pergunto, se, segundo o pai da igreja Eusébio, está no Códice Alexandrino, essa carta de Clemente está lá, por que ela está lá no Códice? Por que está no Códice? Está no Códice porque foi canonizado lá, assim como o pastor de Herma. Então dizer que a pessoa leu todos os escritos, aí é uma concepção pessoal, sem algum elemento científico. Porque dentro do processo de canonização, o que está no Códice é aquilo que eles tiveram como aprovado. E onde foi o maior berço do conhecimento teológico e filosófico? Foi aonde? Em Alexandria. E o Códex Alexandrino é um códex completo do século V de Alexandria. E qual a perspectiva do tipo textual alexandrino? É um tipo textual neutro. Entende? Então o que acontece agora? Por que não foi canonizado? Por qual razão não foi canonizado? Se os próprios pais da igreja atestavam, como Eusébio, que eu acabei de fazer menção aqui. O próprio Eusébio dizia o seguinte, eu vou ler novamente aqui, isso está registrado na história eclesiástica, tá? Bibliografia. Ele diz novamente, reconhecemos. Ele diz que apenas ele reconhece. Não. Reconhecemos a epístola deste Clemente, grande e admirável, que escreveu ele em nome da igreja de Roma, a igreja de Corinto. Estamos conscientes de que esta epístola foi lida publicamente em muitas igrejas. Tanto em tempos antigos, e também nosso dia que ele está dizendo, ó, em tempos antigos, e chegou até o tempo de Eusébio. E Eusébio acaba reconhecendo o valor desse escrito. Eusébio tinha esse escrito como fazendo parte do cano. Por isso que veio atestar no Códice Alexandrino. Aí eu pergunto, por que hoje não está nas Bíblias? Não só essa carta, como muitas outras que eu vou fazer menção. Por quê? Porque Clemente não faz menção da divindade de Jesus? Porque Clemente não atesta a trindade? Porque Clemente faz muita tipologia do Antigo Testamento? Mas isso se tornou comum. Por qual razão? Então as pessoas têm que tomar cuidado. Eu falei, estudar, buscar os fatos históricos antigos é a melhor coisa que existe. Do que apenas depender de um livro hoje, achar que tudo ali é 100%, quando a própria história antiga vai dizer que não. Ok? Eu não quero falar de manipulação, apenas eu quero trazer para vocês, já falei, o que poucas pessoas fazem, então está aí mais um vídeo para vocês saberem quem foi Clemente de Roma, o que aconteceu, a atestação até hoje, você pode ir no Museu Britânico, você vai ver a carta de Clemente de Roma contida no Códex Alexandrino, tá? Do século V, um excelente códice, tá certo? Então mais um vídeo, depois eu trago outros, até a próxima e tchau, tchau.